Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico da nossa quinta-feira. Eu tô aqui com meu irmão, pastor Ricardinho. Como é que está, Rica? Tá bem, mano? Fala, pastor Davi, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Que bom ter vocês aqui. Hoje vai ser top. Mano, esse assunto é um assunto que eu gosto demais. É um assunto que o Ricardinho gosta demais. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui falando. Então, sem mais delongas, a gente está gravando aqui na nossa livraria e todo o lucro desta livraria é revertido para a ação social da nossa igreja. Ou seja, quando você compra aqui, você abençoa a sua cidade. Hoje, 3 livros. 3 livros. Vai lá, Ricardinho. Galera, eu quero indicar para vocês o livro Sedentos por Avivamento, Leonardo Ravenhill. Nesse livro aqui, o Leonardo Ravenhill vai falar sobre a biografia de alguns avivalistas. Sim. Jonathan Edwards, John Wesley. Vai falar um pouquinho também sobre a vida... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sobre Jerônimo Savonarola, Richard Baxter. Então é top. Você que quer aprender sobre a biografia de vários avivalistas, sedentos por avivamento. Legal. Então ele tem a biografia, a história de vários homens de Deus. Isso. Legal demais. Bom, aqui agora eu tenho o seguinte, cara. Um outro livro do mesmo autor, esse é o mais conhecido desse autor, é o livro mais famoso. Na realidade, eu acredito que todo crente deveria ler esse livro. Tem alguns livros que estão lá na pauta, tipo assim, ó, leitura obrigatória. Quase derrubei, mano. Leitura obrigatória. E Por que Tarda o Pleno Avivamento do Leonardo Ravenhill é leitura obrigatória. Ele vai dizer a nossa parte no avivamento. É óbvio que o avivamento ele é derramado pelo poder de Deus e através da vontade de Deus. Porém, nesse livro aqui ele vai dizer o seguinte: nós devemos ser adoradores, nós devemos buscar em oração, nós devemos viver em santidade. Cara, esse livro é incrível demais. Um dos melhores livros que eu li até hoje. Top. Inclusive, esse livro aí, em várias igrejas e até na nossa, o seu pai coloca como obrigatório para os vocacionados. Então, você que entende que tem um ministério pastoral, tem mais responsabilidade ainda em ler esse livro aí. Tem que ler, porque tá no pleno avivamento, o crente tem que ler. E por fim, mas não menos importante, porque esse livro aqui, eu acredito que é provavelmente o livro que eu mais gosto da vida, cara. Isso aí, tipo, parece que é a Capela Sistina. Cara, eu gosto muito desse livro e é porque esse livro mudou a minha vida e mudou o meu pensamento, de verdade. É óbvio que ele não é canon, não é a Bíblia, mas eu comecei a ler esse livro, eu pensava desse jeito, de um jeito, e eu terminei esse livro, eu pensava de outro jeito. O Fator Melquisedeque, do Don Richardson, a respeito de missões transculturais e a respeito da pregação do evangelho para outros povos e da manifestação de Deus em outros povos. Cara, a gente tem que fazer um vídeo só pra falar desse livro, senão eu fico aqui e a gente vai embora. Esse autor aí, cara, é top. Ele tem mais 2 livros, que é Os Senhores da Terra e o Totem da Paz. Totem da Ele Paz. foi missionário, se eu não me engano, entre as tribos na Holanda, né? Foi missionário e ele tem histórias incríveis que a gente pode contar depois. O Totem da Paz eu já li também. Mano, se eu for falar aqui, a gente vai fazer um vídeo de 25 minutos só falando do Don Mas vamos Richardson. colocar na pauta aí pra fazer um sobre o Fator Melquisedeque. Tá na pauta já, mas agora o negócio é o seguinte então, Ricardinho. Desvendando o Código Missional. Inclusive, existe um livro da editora Vida Nova que chama Desvendando o Código Missional. Mas a ideia é o quê? Na prática. Chega de teoria. Prática. Você aí, você pregador do evangelho, você missionário, você crente, que vive a sua vida, trabalha, acorda de manhã, vai comer um pão com ovo, depois vai trabalhar, volta para casa. Você tem que desvendar o código missional, cara. Você tem que pregar o evangelho. O código missional que tá ao seu redor e o lugar onde você convive, tá ligado? Tem que ser o seu campo missionário. Ok, então pra gente já começar falando desse tema, a gente tem que definir o que é o código missional. Tá bom. Então, vamos lá. O código missional é o seguinte. Nós temos uma mensagem. E a mensagem é a mensagem da cruz de Jesus. Okay. A mensagem nunca muda. Ela é eterna. Ela é eterna. O que muda é o método e a forma como isso é falado para as pessoas entenderem. Isso é o código missional. Então, mano, partindo dessa ideia aí, no livro ali, Por que Tarda o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenhill fala o seguinte: Deus procura melhores homens e os homens procuram melhores métodos. Sim. É contrário usar métodos da evangelização ou não? Olha, eu não sou contra usar método. Por exemplo, quando eu era garoto, meu pai me mandava para King's Kids, a gente aprendia um método de evangelismo.
que era um método que foi desenvolvido por um americano, que era tipo um método de evangelismo explosivo, que você chegava no cara e falava assim, eu posso te fazer uma pergunta a respeito de Deus? Era mais ou menos assim, eu não lembro de cabeça. Mas Ou era... seja, essa indagação era para abrir uma porta. Isso. Isso aí era o código missional, totalmente. Então. A pergunta, o diálogo. Não era o código missional, era um método. O código missional é além disso, a gente já vai chegar nessa parte, mas era mais ou menos assim. Eu tinha umas perguntas-chave, tipo, posso te fazer uma pergunta a respeito de Deus? A maioria das pessoas vai dizer sim. Aí depois que a pessoa diz sim, eu perguntava assim, ó, se você se encontrar com Deus hoje, você acha que Deus... como que era a pergunta? Peraí, deixa eu lembrar. Era assim, ó, se você se encontrar com Deus hoje, Deus vai olhar pra sua vida, você acha que você iria pro céu ou pro inferno? Era uma parada bem assim, era bem explosiva. Ou seja, você ia fazendo perguntas e preparando o terreno. Isso. Era um método. Agora, esse método, ele não foi ungido, ele não foi inspirado... Não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia, não foi inspirado pelo apóstolo Paulo escrever lá. Esse método... Não foi feito por Abraão, mas pode ser usado. Sim, um crente lá americano desenvolveu essa parada, fez e antigamente, funcionou. mano, não sei se você é dessa época, mas a gente fazia aquele método, usava aquele método de entregar panfleto. Sim. Casa em casa. Sim, já panfletei também. Chegava lá e pegava o panfletinho, Jesus te ama, e eu também. Já panfletei. De vez em quando isso aí dava problema, porque a pessoa falava assim, ó, como é que você me ama? Você nem me conhece, você não conhece... Era uma parada dessa assim, mas assim, não tenho problemas com métodos. Desde que esses métodos não contrariem a palavra de Deus. Sim, até porque se você fica preso ao método, quando alguma coisa sai do roteiro, você quebra, tá ligado? Tipo assim, eu lembro em King's Kids que um amigo meu, ele me deu uma bolinha de chumbo, daquelas de amarrar na linha de pesca. Sim. E a linha... O método do evangelismo explosivo tinha muito isso aí, Tinha, mano. pra caramba. E aí tinha essa bolinha de chumbo e tinha uma linha de pesca nela. Então, se eu tava... Óbvio que eu fazia isso com homem, não fazia isso com mulher, mas se eu tava no meio da conversa, eu jogava a bolinha de chumbo no peito do cara, a bolinha bate e eu segurava. Aí o cara assustava. Eu falava assim, se você estiver andando... Olha que loucura, velho. Hoje eu tenho certeza que o evangelismo explosivo não funcionaria. Hoje, em 2021. Mas a gente jogava assim, aí batia no peito do cara e falava, se você estiver andando na rua e alguém aí dá um tiro em você, você vai pro céu ou pro inferno. Era um bagulho muito louco assim, cara. Mas funcionava. Mano, eu tinha 13 anos, eu tava aprendendo sobre evangelismo, sobre a vida. Funcionava porque a gente ganhou muita gente pra Jesus assim, tá ligado? Só que esse método hoje, eu acredito que ele é extremamente antiquado. Entendeu? Eu também acredito que ele é antiquado porque os tempos mudaram. Completamente, mano. O pensamento das pessoas mudaram, nós vivemos uma nova geração. Ou seja, o código missional é outro. É outro. É isso. Eu lembro que quando eu saía, cara, pra entregar panfleto e tal, né, a galera ia pra igreja no final do dia. Eu lembro que a gente fazia, outro método que a gente usava, cara, era culto ao ar livre, mano. Sim. Nossa, eu lembro que já fiz isso também. Alugava um caminhão, mano, fechava a rua, atravessava o caminhão, colocava a bateria e ficava o dia inteiro ali entregando panfleto e a galera ia tarde. E hoje eu acho que não funciona. Então, como funcionou naquela época? No Ministério Multi, você acredita que em 2017 eu fiz um culto na pista de skate e foi incrível, mano? Lotou a pista de skate. Então, mas esse público, aí é que tá o negócio. Pra desvendar o código missional, a gente também tem que identificar o público que a gente quer alcançar. Isso, mano, exatamente. Por que funcionou pra mim? E eu preciso fazer isso de novo, porque eu lidero o ministério de adolescentes na igreja. Adolescente gosta de tudo que é street, tudo que é cultura de rua, grafite, skate, rap, rock and roll. Eles gostam dessa parada. Então, e eu tava começando o ministério. Pra nós deu um gás muito importante. Tipo, hoje... eu olharia e eu ia falar, cara, eu tenho mais gente dentro da igreja do que no dia do culto da pista de skate, tá ligado? Mas naquela época foi um impacto muito grande, tá ligado? Foi muito da hora fazer aquele culto lá. E esse método que você usou naquela época, trouxe a galera pra igreja. Trouxe, total. Quando a gente vai desvendar o código missional, mano, é interessante você ver a cultura da sua cidade, Sim. O movimento da sua cidade, Sim. Né, o desenvolvimento dela. E até mesmo dentro da sua cidade existem códigos diferentes. Eu vou dar um exemplo, tá? Dependendo do bairro que você está, a mentalidade da sua pregação deve ser uma. Dependendo do bairro que você está, deve ser outra, tá ligado? É diferente, cara. A gente tem célula em tudo quanto é lugar. A gente tem célula em todas as classes sociais que você possa imaginar.
Tem célula na última rua do último bairro, do bairro mais afastado, e tem célula no condomínio mais rico de Marília, certo? A mensagem é a mesma, mas se eu chego lá no condomínio, um monte de boy, e eu coloco um funkão pra tocar, eles não vão entender absolutamente nada. Não vai funcionar. É a mesma coisa de você decidir evangelizar a galera na faculdade. Sim. E você usar a linguagem que você vai evangelizar os skatistas na faculdade. Totalmente. Às vezes não rola. Não vai rolar. Na faculdade eu preciso usar... o código é outro. Então, para eu desvendar esse código, eu preciso usar o termo que a galera da faculdade gosta, tá ligado? Ou seja, que a galera da eu preciso faculdade tá familiarizado. contextualizar a minha linguagem. Totalmente. Quem faz um barato louco a respeito disso aí, cara, é o Tim Keller. Sim. No livro Igreja Centrada. Sim. Ele fala que Sempre é bom. uma igreja, o evangelismo, tem que estar centrado em 3 pilares. Centrado no evangelho. Aham. O evangelho é prioridade, você não pode abrir mão, porque o evangelho é uma pessoa, o evangelho Sim. é Jesus. Sim. Mas tem que estar centrado também na cidade, por quê? Porque tem que saber como é que a cidade se desenvolve Sim. e no movimento. Sim. Como essa cidade vai se desenvolver, o que pega Total, mais. mano. Cara, tem um livro que eu gosto muito, que é de um pastor chamado Irving McManus. Eu gosto muito desse pastor também. E ele escreve um livro chamado Uma Força em Movimento. E ele vai dizer exatamente isso. A igreja não é um lugar estático, parado, e os membros da igreja não são aqueles que ficam parados se reunindo num lugar só, fazendo a mesma coisa. Não, a igreja é um movimento, uma força em movimento que avança, tá ligado? Então, pensando nisso, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem que falar a linguagem dos nossos adolescentes, a gente tem que falar a linguagem dos nossos jovens, a gente tem que falar a linguagem das nossas crianças. Se nós não falarmos a linguagem das nossas crianças, sabe o que vai acontecer? A igreja fica sem futuro, mano. A igreja fica cheia de gente de meia idade, cheia de gente idosa e fica sem juventude, sem criança e sem adolescente, mano. Mano, partindo dessa ideia que você falou aí, mano, que é a igreja em movimento, seu pai tava trocando uma ideia comigo, pastor Domingos, ele falou, Ricardinho, igreja nunca é estática. Sim. Ou ela tá viva ou ela tá morta, É. mas nunca parada. Nunca. Ou ela tá subindo ou tá descendo, mano. A igreja é um organismo vivo. E pra ser um organismo vivo, mano, a gente tem que fazer isso que você tá falando. Falar a linguagem do público que a gente quer evangelizar. Sim, Por exemplo, mano. Paulo fala isso, né? Me fiz Fala. de louco pra ganhar o louco, me fiz de pobre pra ganhar o pobre. Sim. Ou seja, ele entendia o código missional, Lembrando ele que entendia o movimento. existe a interpretação correta desse versículo aí, o Ricardinho. Porque E existe também a errada. Sim, porque senão o nego vira pra mim, como já aconteceu, e fala assim pra mim: ô pastor Davi, então, eu tô lendo aqui, ó, Paulo se fez de louco pra ganhar os loucos, se fez de sábio pra ganhar os sábios e tal. Então, olha só, eu tô indo lá naquela balada lá, mas eu não vou pra zoar. Eu tô indo porque eu quero ganhar a galera da balada. Então, mas essa ideia aí, mano, já deu muito preju aqui em Ô, Marília. louco, cara, pra caramba. O cara vai pra balada, mas ele não vai pra evangelizar. Ele vai pra curtir. E outra coisa, a Bíblia diz fugir da aparência do mal. A Bíblia Sim. não fala pra você não, bonitão, ir lá na balada e causar um terror, não. É, Porque você vai e fica. Aí é que dá o problema. exatamente, cara. Olha só, eu tenho amigos que evangelizam na porta da balada. Eu tenho amigos. Mas assim, ó, é um grupo extremamente específico, É um grupo específico, é homem com seleto, homem, homem com homem. mulher com mulher. Isso. Agora tem uns caras que é ligeiro, Mas sabe o que os caras... os caras vão pra porta da balada pra chavecar as pra meninas. chavecar as meninas. Sabe o que esse grupo desse amigo meu faz? Eles não vão lá só na porta da balada trocar ideia e vão embora. O cara faz o seguinte, ele faz um culto de oração na igreja, fica a banda tocando, fica o louvor rolando e fica o ministério de recepção na porta. Eles vão de carro, é um grupo seleto, o líder de célula e o supervisor. Eles vão na porta da balada, certo? Eles chegam na porta da balada, eles evangelizam as pessoas. E eles falam assim, ó, tem um rolê melhor do que esse, eu vou te levar de graça, você não vai ter que pagar e você vai ter um encontro com Deus. Eles pegam as pessoas, colocam no carro, levam pra igreja, pro culto de oração e tiram da balada. Isso sim é o evangelismo impactante que funciona, mano. Então, isso aí é desvendar o código missional. Porém, essa galera, Davi, é bom ressaltar que essa galera se prepara. Sim. Ora, jejua, Totalmente. estuda, tem a bênção do seu pastor. Não é carreira solo. Não. O problema é que os caras fazem de louco pra ganhar uns loucos, igual um pregador aí da internet muito famoso aí, falando que a galera podia fumar maconha com os Sim. maconheiros. Sim. Tá errado. Tá A Bíblia errado, não fala totalmente isso. errado. Quer dizer então que a gente vai usar droga pra ganhar o cara que é dependente químico? A gente não precisa disso. A gente tem que desvendar o código missional do nosso ambiente, do lugar onde a gente frequenta, para pregação do evangelho. Isso em qualquer nível. Você trabalha no escritório de contabilidade, beleza. Você pode usar a matemática para evangelizar, não tem problema. Com certeza. Você, por exemplo, é o personal trainer. Usa lá o treino, usa a... Como é que fala? Exercício físico, Academia, treino. exercício físico para evangelizar. Sim. Perfeito. Agora, John Piper fala uma frase interessante.
ele diz o seguinte, que o fato de Jesus comer com pecadores não fazia Jesus de pecador, Exatamente. mas transformava os pecadores. Exatamente, cara. Aí é que tá o negócio. Na oração sacerdotal de Jesus, ele deixa algo muito claro quando ele está orando por nós. Ele fala assim, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Aí é que tá o negócio. Essa que é a parada, Minha mano. pátria não é daqui. É isso, mano. Meu rolê não é daqui. Sim. Minha vida não é daqui. Eu tô por aqui, mas não vivo conforme esse mundo. É isso, mano. Paulo diz lá em Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, né? E não vos conformeis, esse conformeis, às vezes a gente tem uma ideia errada, mas é não tomar a forma. Não ser igual. Não ser igual ao mundo. Nós não somos iguais às pessoas que não servem a Jesus. Não estou falando que a gente é melhor, super-herói, os Power Rangers. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que nós não tomamos a forma do mundo, porque nós tomamos a forma da palavra de Deus, tá ligado? Então, assim, é muito importante entender isso para que você possa desvendar o código missional que está ao seu redor. Às vezes, você é um cara aí universitário, tá ligado? E às vezes na sua universidade, no seu curso, dependendo do curso, isso é um fato, tá? Não tô chutando aqui, isso é um fato. Dependendo do curso, principalmente a área de humanas, o nível de ateísmo e de ceticismo é maior, certo? Cursos de áreas de humanas tem essa tendência, tá ligado? A gente já pesquisou e já avaliou isso, beleza. Então, como é que você tem que se preparar? Qual que é o teu código? Bom, você tem que manjar de apologética, tem que saber defender a sua fé. Vou estudar, vou pesquisar, vou saber o que é o ateísmo, Sim. o que é pós-modernidade, o que é secularismo. Ou seja, para desvendar o código missional, Sim. você vai ter que se preparar, Sim. pesquisar. Eu penso, Davi, que nesse caso aí, nós temos que ter 3 pilares na nossa contextualização. Sim. Ela tem que ser intencional. Sim. Eu decido me contextualizar, aprender. Ela deve ser equilibrada. Aham. O cara deve conhecer a cultura e o meio que ele está vivendo. Tá. E deve ser bíblica. Sim, com certeza. Acho Perfeito. que esses 3 pilares da nossa contextualização, cara. Perfeito. Intencional principalmente porque o cara já tem que saber a motivação dele em cada palavra, em cada ação. Valeu, meu irmão, Deus abençoe. Em cada palavra, em cada ação, ele tem que saber aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele quer fazer, qual que é o foco dele, cara. Exemplo, eu falei aqui do meio da faculdade, né? Então, sei lá, o cara estuda administração de empresas. Beleza, então o cara tá lá, tem contato com essa ideia de empreendedorismo, beleza, mano, o cara, então ele tem que ir já sabendo, cara, eu posso ser um homem de negócios de Deus, a gente já falou sobre isso, eu posso glorificar Deus com os meus negócios e aqui na faculdade eu posso usar essa linguagem para abençoar os meus irmãos e para ganhar os meus amigos para Jesus. Esse é o código, tá ligado? Isso é desvendando o código missional. E código missional é um termo que também não está na Bíblia. Não tá. Isso aí foi cunhado depois, mas funciona pra caramba porque, por exemplo, e aí eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso, porque eu já estou falando demais, mas em Atos 17, a gente tem literalmente o Paulo desvendando um código. Paulo chega no Areópago, né? Sim. Vai lá, prega para os atenienses, entende como que as coisas funcionam, Sim. fala a linguagem deles, vê que tem um altar de um Deus desconhecido lá e usa aquele altar. Inclusive, nesse livro conta a história de como Paulo sabia daquele altar do Deus desconhecido. Não vou dar spoiler, mas esse livro aqui é incrível, muito bom. Paulo chega lá, usa desse altar, pega esse altar como ponte para pregar o evangelho. Sim. Desvendar o código missional, galera, não é outra coisa a não ser você aprender a falar a linguagem que as pessoas entendam. É isso. Às vezes a gente prega o evangelho de uma forma tão difícil que as pessoas não conseguem entender. A gente precisa parar de fazer da pregação do evangelho um bicho de 7 cabeças, meu irmão. Então, isso aí acontece muito com os caras que estão aprendendo teologia, né? Sim. Os caras começam a estudar teologia e os caras querem usar uma linguagem mais rebuscada. Por exemplo, a exegese, Sim. o método, a ortodoxia. Não é assim. Você vai lá, você entende o seu método, você pega o meio que você está vivendo, estuda ele e fala de uma forma Isso aí que a é galera linguagem entenda. de ambiente de seminário. Funciona para você entregar trabalho para o seu professor. Agora, para você pregar para o seu vizinho, não funciona não. O negócio é na prática. É. Por quê? Porque quando a gente fala de prática, cara, a gente pode desenvolver várias coisas. Por exemplo, de repente você pode começar a gravar uns videozinhos curtos aí falando de Jesus e mandar pra galera. Sim. É uma forma de você falar de Jesus. De repente Totalmente. você faz um grupo de estudo lá na sua faculdade sobre quem é Deus e convida a galera, convida os ateus. Totalmente, mano. Tenta descobrir o código missional, que você não pode ficar parado, mano. Água parada da dengue. É isso, Tem mano. que andar, mano. Tem que andar. Vamos pra cima, filho. A vida do cristão é um movimento, cara. Sabe? E
até às vezes a pessoa que não conhece essa teoria toda do código missional vive isso na prática, sabe? Tem um irmão da igreja que ele pregava e ele evangelizava as pessoas da rua dele, tá ligado? E aí a célula dele foi ficando grande e ele tinha um jeito de pregar que a galera gostava, porque era o jeito que a galera do bairro dele gostava. Então ele saía mais cedo, tipo assim, a célula começava às 8, ele saía tipo 6h30, 6 horas da casa dele. Aí ele ia batendo de porta em porta, chamando, tá ligado? Bem old school mesmo. Pessoal, 8 horas tem uma reunião lá, vai ter comida, vai ter um negócio, vai ter uma parada massa e a gente vai falar sobre Jesus. O pessoal chegava na casa dele. Na época, não tinha coronavírus. A célula dele ficou tão cheia que um dia, olha, é tanto que a gente chama ele de marreta hoje. Ele quebrou uma parede da casa dele para a sala dele ficar maior, para caber mais gente na célula dele. E aí a célula dele achou aquilo incrível, maravilhoso, e um monte de gente daquela célula, a maioria tá firme até hoje, virou líder de célula, virou líder de grupo de família. Cara, o cara desvendou o código da rua dele. Desvendou o código missionário e deu certo, mano. Deu certo pra caramba, da rua dele, do jeito dele, brutão, do jeito que ele é. Cara, ele estava pregando o evangelho, fazendo a diferença. Mas era um cara que estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e com a capacitação do Espírito Santo. Sendo bíblico, sendo intencional. E qual que é o terceiro pilar? Equilibrado. Sendo equilibrado. Então, eu acho que deu para falar um pouco sobre método, sobre código missional. Deu para pegar a ideia. A gente faz mais um sobre evangelismo? Não, na próxima. Na próxima, né? A parte 3. Parte 3, então, sobre evangelismo. A gente vai passar algumas dicas para você a respeito de célula de evangelismo, fazendo uma ponte com isso que a gente tá falando. A gente já Se a falou galera quiser fazer pergunta pra você também, pode mandar pra gente, pode mano. mandar. A gente já fez a parte prática, vai continuar sendo uma parte prática, e aí depois a gente vai falar sobre métodos de igrejas e igrejas em célula. Polêmica! Olha só, tamo junto. Galera, tamo junto, Deus abençoe. Você que quer fazer um curso de teologia, você pode nos procurar, nós Link na descrição. oferecemos pós-graduação, graduação, curso livre, 100% EAD. Link aí, ó, na descrição. É isso aí, tamo junto, que Deus te abençoe, fica firme, se inscreva no canal, deixa o seu like, valeu! Tamo junto, um abraço.